Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pela vida do pastor Jeová, por toda a sua família, pela equipe pastoral, sempre trabalhando incansavelmente. Sempre é muito bom estar aqui em Brasília. Eu tenho um compromisso amanhã. Ontem eu estava pregando em Goiânia. Então é bom passar por aqui e poder compartilhar da palavra. Eu também vou ler o livro de Josué. Abra lá, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Versículo 1. Nós vamos ler até o 13. Tudo bem, gente? Podemos ler? E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Bom, como o pastor já orou, então vamos compartilhar da palavra. Nós não conversamos nada sobre a pregação, mas o versículo que o senhor leu tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar. Nesses meus 28 anos pastoreando, como pastor de igreja titular, e também pregando em diversos lugares no Brasil e fora do Brasil, eu observei que as pessoas que tiveram o capricho de levar a sério aquilo que foi estabelecido por Deus,
apesar das lutas e das dificuldades, viveram níveis superiores. E todas as vezes que eu vi pessoas não levando a sério aquilo que Deus estabeleceu, mesmo participando da ceia, mesmo fazendo campanha, mesmo estando na igreja, mesmo entregando o dízimo, a vida não foi para frente. Quando nós olhamos a experiência aqui de Josué, e nós vamos lá no capítulo 1, a história começa assim: como eu fui com teu pai Moisés, Moisés tinha morrido, eu serei contigo todos os dias da sua vida. É interessante quando a gente ouve uma palavra dessa, serei contigo todos os dias da sua vida, quer dizer, tudo que você fizer vai dar certo, aonde você entrar eu vou abençoar, as decisões que você tomar eu vou te abençoar. Isso é muito bacana. Só que na sequência, Deus vai dizer para ele algumas coisas lá no capítulo 1. Você deve meditar na minha palavra de dia e de noite. E ali Deus vai trazer uma série de requisitos para que de fato a promessa fosse uma verdade nele. Quantas palavras você já recebeu? Eu me lembro que ainda eu, como jogador de futebol profissional, eu joguei cerca de 5 anos, Deus falou comigo que eu deveria ir para o ministério, foi difícil porque envolvia valores. Eu me casei em 97, em 98 eu tomei a decisão de renunciar à carreira e me lançar no ministério. E aí eu me lembro que o pastor que batizou a Elisete hoje está com 45, eu vou completar 50. Eu me lembro que o pastor que batizou ela, ele chegou em mim num café e disse assim: olha, eu vou completar 40 anos de ministério pastoral, e você está começando a sua carreira pastoral. Nesses 40 anos, eu vi muito pastor dando certo, e eu vi muito pastor dando errado. Aí ele perguntou assim para mim: você quer que o seu ministério seja mal sucedido ou bem sucedido? Eu falei: obviamente que é bem sucedido. E aí então eu me lembro que naquela época ele disse assim: toma cuidado com as 3 barras. E aí eu perguntei para ele: qual é a primeira? E ele disse assim: é uma pinga chamada São João da Barra, não mexa com esse negócio não. Eu falei: qual que é a segunda barra? Ele falou: é a barra de ouro, prega por amor ao evangelho e não por dinheiro. E aí eu disse: qual é a terceira barra? Ele falou: barra de saia, se contenta em ficar casado apenas com a Elisete que eu batizei nas águas. Sabe, irmãos, se passaram 28 anos, vai completar agora. Nesses 28 anos eu tomei a decisão de não mexer com pingaiada. Eu tomei a decisão de ficar casado apenas com a Elisete e apenas ter ela como mulher da minha vida. E eu tomei a decisão de nunca pregar por grana, nunca me mover por dízimo, por dinheiro, mas sim por um propósito. E ao longo desses 28 anos que eu vou completar, mesmo com tanta dificuldades, erros e falhas, Deus me deu a oportunidade de batizar mais de 6.500 pessoas. Deus me deu a oportunidade de plantar 43 igrejas. E eu estou acreditando que dá tempo de batizar mais 9.000 e terminar o meu ministério, minha carreira com 15.000 descendo as águas. Ainda dá tempo de plantar mais 57 igrejas, porque eu falei para Deus que o projeto é 100. Porque a vida é assim, não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem aqueles que fizeram conforme Deus estabeleceu, e tem aqueles que não fizeram. Você pode vir aqui fazer campanha do jeito que for. Você pode sair daqui e já procurar uma outra igreja e fazer outra campanha. Você pode até experimentar alguns momentos de vitória. Agora, uma vida vitoriosa, aí é um outro nível.
um casamento, um momento de alegria. Eu e minha esposa fomos lá, comemos num restaurante, estamos felizes da vida, comprei uma roupa para ela, e ela está tão feliz. Isso aí até o ímpio faz, não precisa estar na igreja. Agora, um casamento, à luz das Escrituras, bem sucedido, como Deus estabeleceu, aí é um outro nível. Você comprar um carro agora no começo do ano, você reformar a tua casa, fazer uma viagem internacional, isso não é difícil. Isso aí os coachings estão ensinando. Isso aí tem gente que não acredita em Deus e estão lá em Dubai agora curtindo a vida. Agora, você ter uma vida abençoada, curtir lá em Dubai, e quando terminar a sua carreira terrena, você está apto para passar sua eternidade com Deus, aí é um outro nível. Deixa eu te fazer uma pergunta. 2025, você deseja que seja um ano abençoado, ou você deseja que seja um ai na tua vida? Responda para você. O texto que eu li, Josué se depara com uma derrota numa cidade chamada Ai, e virou um verdadeiro ai. Aí a gente vai perguntar para Deus o que o próprio Josué está perguntando no texto. O Senhor disse que seria comigo todos os dias da minha vida. Quer dizer, em tudo eu seria vitorioso. Só que agora deu errado. Perdemos a batalha. E o que é feito do que o Senhor prometeu? Nós precisamos entender que não basta uma palavra. Se você não se mover nesta palavra verdadeiramente, é mais um culto, é mais um ano, e assim por diante. A continuidade dessa experiência de Josué, Deus vai dar uma missão para ele. Ele vai ter que, porque não basta estar na terra prometida. Não basta estar na terra prometida. Não basta estar na igreja. Não basta estar no culto. Eles tinham entrado na terra prometida. Agora, conquistar a terra, aí é outro nível. Vir para a igreja é importante. Agora, ter uma experiência genuína com Deus, aí é outra coisa. Eu me lembro que terminou um jogo contra a Portuguesa de São Paulo, era Campeonato Brasileiro. E aí a gente perdeu de 2-0 e no outro dia teve a reapresentação e eu estava triste, fiz uma partida terrível. E aí eu me lembro que um amigo chegou e disse assim: por que você está aí cabisbaixo? Aí eu falei: você sabe. Aí ele falou assim: lá por 7 da noite eu vou te pegar e vou te levar num lugar. E aí tem um camarada que vai mudar a tua história. Aí eu falei para ele: então tá bom, vou me arrumar, 7 horas você me pega. Aí eu morava num flat perto do Couto Pereira, que é o estado do Coritiba. Joguei 94 no Coritiba. E aí ele passou lá. E quando eu entrei no carro, já tinha 4, eu era o 5º. Aí eu disse assim para ele: está muito apertado aqui esse carro. Ele falou: esse carro não é meu. Esse carro é do camarada que eu vou te apresentar hoje. Eu pensei comigo, ele está com moral com o empresário. Porque na minha cabeça ele estava me levando para apresentar um camarada, que ia me colocar num time melhor, um contrato melhor. Porque nós vivemos a vida assim. Quando está tudo errado, a gente quer encontrar alguém que nos ajude a sair disso. Mas a disposição de você viver de fato o que você deseja, aí é outra coisa. Aí de repente ele parou o carro e quando eu vi, eu estava na frente de uma igreja. Entrei, um culto barulhento de sexta-feira, de libertação, manifestando demônio, aquela barulheira, oração em línguas. E aí eu olhei para ele e falei: cadê o camarada que você ia me apresentar? Ele falou: espera um pouquinho. Dali a pouco vem o pregador, e o pregador começou a pregar. E aí eu olhei para o meu amigo e falei: você contou toda a minha vida aí para o pastor? Aí ele falou: não, é que esse camarada que eu queria te apresentar, ele contou tudo para ele. E esse camarada se chama Espírito Santo, esse camarada se chama Senhor Jesus. E aí naquele dia Deus me deu uma palavra.
eu saí daquele culto e tomei uma decisão: balada nunca mais, vida distante de Deus nunca mais. Aí eu fui descer as águas do batismo, e como é bacana você não apenas experimentar momentos de glória, não você apenas desfrutar de uma bênção aqui ou ali, mas você saber que valeu a pena por você decidir fazer o que é certo. Mais de 32 cidades Josué tinha que conquistar. E qual é a primeira cidade que ele conquistou, gente? Vocês se lembram? É a cidade de Jericó. Foi bacana a vitória, sim ou não? Que vitória extraordinária. Só que agora ele está na segunda cidade. Por que deu errado? Deus não mudou. A promessa está de pé. Existe uma palavra. E aí? Por que vai dar errado 2025? Se deu certo 24, se deu certo 23, se deu certo 22, por que vai dar errado? Não tem o porquê dar errado. Por que vai dar errado? Não tem o porquê que dá errado, mas deu errado para Josué. Então o que eu quero pregar aqui para vocês hoje? É que eu encontrei, analisando a vitória de Jericó e a derrota de Ai, eu encontrei algumas coisas que foram praticadas na cidade de Jericó e que não foram levadas a sério na cidade de Ai. Se você quer tornar este 2025 o melhor ano da história da sua vida, você vai precisar levar muito a sério algumas coisas que eu vou te falar. Vamos lá, número 1. O que aconteceu na cidade de Jericó e não aconteceu na cidade de Ai? É que na cidade de Jericó, Josué ouviu a Deus. E na cidade de Ai, ele ouviu os espias. E aí você precisa definir quem você vai ouvir no ano de 2025. Quais serão as vozes que você vai ouvir neste ano? Você quer ver um exemplo? Nós já estamos terminando janeiro. Nós entramos em janeiro ouvindo algumas vozes. A economia, por exemplo, está dizendo que do atual presidente da República, este ano é o pior ano. E aí, você vai acreditar nisso? Você vai acreditar nesta mensagem? Ele prometeu um monte de coisa. Ele cumpriu? Não vai cumprir. O anterior também prometeu algumas coisas. Cumpriu? Não cumpriu. E aí qual que é a maior crise do Brasil? É porque nós estamos esperando que algo aconteça de um partido político, de um mito, de um salvador da pátria. Estamos esperando uma resposta de uma estrutura denominacional. E a Bíblia é clara: tudo que aconteceu na terra, na história da humanidade, é uma obra que veio da parte de Deus. A ponto da Bíblia dizer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Eu venho como profeta dizer para vocês e para quem está em casa nesta quinta-feira de unção de vitória: nós não somos de direita, de esquerda, nós somos do alto. É de lá que virá o nosso socorro. Nós precisamos continuar alinhado com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele continua falando. Ele continua falando. Por que Josué não foi novamente aos pés do Senhor? Mas não, a gente vai ficando experiente, e aí parece que o jejum não há mais necessidade. A gente vai ficando experiente, parece que pregar mais um culto não precisa de meditação bíblica.
Parece que o tempo vai passando e a gente vai lidando com a vida, porque lá atrás eu já passei por isso, porque lá atrás eu já tive uma vitória, e aí nós não levamos a sério o que vem pela frente, e aí nós temos problemas seríssimos. Se você olhar a história da sua vida, você vai perceber que você poderia estar vivendo um nível muito maior do que você está vivendo. Mas qual que é o nosso costume? Arrumar um culpado. Então, o negócio é falar com Deus. O Senhor falou algo e não está acontecendo. Sim, Josué. Era isso que Deus estava falando para ele. Eu disse que a vitória seria em todos os lugares. E assim como eu fui com teu pai Moisés, eu seria contigo todos os dias. Eu não mudei. Malaquias, a gente gosta às vezes de pregar e ler 3, 8, 9, 10, 11 ali, que fala de dízimo e de oferta. Eu gosto muito do versículo 6 de Malaquias 3. O texto diz assim: eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Eu não mudo. Jeremias 1,12, eu velo para cumprir com a minha palavra. Quer dizer, Deus não falha, Deus não peca, Deus não erra, a promessa está de pé, Ele é fiel quando os homens são infiéis. Então por que tem dado errado? Porque o tempo que nós poderíamos estar ouvindo a Deus, o tempo que nós poderíamos estar investindo na palavra, na meditação bíblica, na intimidade da oração, o tempo que nós poderíamos estar ouvindo conselhos que vêm de homens de Deus, de pessoas que carregam algo da parte de Deus, nós estamos ouvindo outras vozes. Estamos dando crédito aos espias, estamos dando crédito ao melhor amigo, estamos dando crédito. Esses dias um moço veio e falou assim para mim: pastor, eu tenho os 3 passos da minha vitória. Aí eu falei assim: conta para mim os 3 passos da tua vitória. Ele falou: passo número 1 é que eu descobri minha identidade. O passo número 2 é que eu descobri o meu propósito. E o passo número 3 é que eu descobri o meu destino. Aí eu disse para ele: quem que te ensinou isso? Aí ele falou assim: não, é que eu fiz um curso lá com o coach tal, e eu fiquei 3 dias no hotel e eu aprendi isso. Eu falei para ele assim: você é um jaguara, cara. Aí ele me olhou. Não sei se vocês têm costume de chamar as pessoas. Lá no Paraná, aquela pessoa que é meia boca, a gente chama de jaguara. Por quê? Porque o cachorro de raça, o cão de raça, ele tem nome. Agora o vira-lata é o jaguara velho. Vocês chamam assim também? Aqui não tem esse hábito? Lá no Paraná é dessa forma. Aí eu disse para ele: você é um jaguara, cara. Você está aqui na igreja, você ter coragem de falar um negócio desse para mim. Eu preguei uma mensagem sobre Ruth, inclusive em vezes anteriores que eu vim aqui, eu preguei sobre Ruth. Eu falei assim: você tem coragem de dar glória a homem, pagando 5 mil, e uma mensagem que você não pagou nada, você não levou a sério. Ah, mas então refresca a minha memória. Camarada, eu preguei sobre identidade, preguei sobre propósito e preguei sobre destino. Ah, que dia que foi, pastor? Foi aquele dia que eu preguei sobre Ruth. E Ruth disse para Noemi: eu também vou para Belém, porque o teu Deus é o meu Deus, identidade. O teu povo é o meu povo, propósito. E para onde tu fores, irei eu também, destino. Essa mulher, ela respeitou o famoso processo que os coaches querem nos ensinar, a ponto de colher espigas de cevada, a ponto de escolher do que sobrava dos segadores. Daqui a pouco ela se casa com Boaz, e diz a Bíblia que ela vai dar um filho, ela vai dar um neto a uma ex-prostituta, porque ela se casou com Boaz, e Raabe era mãe de Boaz.
Ela vai dar um neto por nome de Obed, vai dar um bisneto por nome de Jessé, vai dar 8 tataranetos, e o nome do 8º Davi, que vai gerar um tatararará do neto chamado Salomão, e nós vamos chegar em Jesus Cristo de Nazaré. E aí essa turma, eles querem trazer uma ferramenta para o altar. Não! O céu continua falando, o Espírito Santo é Deus, e Ele está na casa, e Ele está derramando uma porção de unção, para que a gente venha ouvir dEle nesta noite, venha ouvir dEle no próximo culto, venha ouvir dEle lá no teu quarto de oração, venha ouvir dEle na tua consagração, para que este ano não seja mais um ano, mas seja o melhor ano da história da sua vida. Porque a gente quer, irmãos, a prosperidade, a gente quer a vitória, mas a gente não quer a obediência, a gente não quer ouvir Deus. O moço lá na igreja também me disse assim: pastor, dá uma palavra para mim vencer em 2025, libera uma profecia. Aí eu falei para ele estava com a Bíblia, eu falei: abra aí no Salmo 20, o Salmo 1, que eu vou liberar uma profecia, a palavra. Aí ele abriu, eu falei: eu vou falando e você vai acompanhando comigo. Eu falei: bem-aventurado. Aí eu falei para ele: seja um bem-aventurado. É o varão, seja um varão. Ele me olhando, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não fica dando ouvido aos espias, gente que não tem intimidade com Deus, que não carrega uma unção de Deus. Não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer seja na lei do Senhor, é o que Deus havia dito para Josué, e nessa lei medita de dia e de noite. Seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo e mais tudo que fizer prosperará. Meus irmãos, as notícias vão se intensificar, as notícias serão as piores possíveis. Não espera mais notícia. Uma das TVs aí de televisão do Brasil, eles não conseguem encontrar mais alegria em nada. Tudo para eles é tragédia, até porque isso dá ibope. Eles estão dizendo aí que o Brasil vai ficar uma crise terrível em 2025, que a gasolina pode chegar a 10 e que o dólar não vai abaixar mais de 6. Deixa eu ser profeta mais uma vez, que não abaixe de 6 e que vá a 10. Mesmo assim não faltará o pão na tua mesa, mesmo assim este altar continuará pregando que aquele que começou, ele tem poder para cuidar de você nos mínimos detalhes. Meus irmãos, Adão ainda não tinha sido criado, não tinha chovido sobre a terra. E o capítulo 2, do versículo 4 em diante, vai dizer que Deus fazia uma neblina subir debaixo da terra, que regava toda a terra. Não tinha chuva, não tinha homem para lavrar, e Deus já fazia uma neblina cuidar de toda a terra. Agora que nós estamos aqui, você acha que Ele vai falhar, meu irmão? Quando Ele criou isso e aquilo, Ele disse: foi bom. Mas quando Ele criou você, diz a Bíblia, Ele disse: é muito bom. Ele te ama, Ele não mudou, Ele quer colocar você nos melhores dias da tua história. Mas para isso nós precisamos ouvir o céu. Segundo, na cidade de Jericó, Josué está totalmente alinhado e à frente da batalha. Na cidade de Ai, ele terceirizou para um grupo. A tua empresa pode crescer do jeito que for. Tem coisa que o gado, tem momentos que o gado só engorda com o olho do dono. O pastor Jeová não está aqui. São muitas igrejas. Então ele tem uma equipe de trabalho. Agora, tem coisas que é ele que tem que fazer. Lembra da sunamita? O menino morreu.
qualquer um de nós aqui já ia contratar o funeral. Ela guardou o menino lá no quarto do profeta e partiu para o Monte Carmelo, que era onde Eliseu estava. Quando ela chegou lá no Monte Carmelo, e o profeta Eliseu viu, o que ele disse? Geazi, Geazi, desça lá, pergunta como é que está o menino, como é que está as coisas. O que ela disse para o Geazi? O menino vai bem, mas o menino estava morto. O que ela disse? Está tudo certo, vai tudo bem. Eu quero é falar com ele. Eu quero é falar com ele. Ela entendeu que tinha coisas que não dava para tratar com ele. Tinha que ser com o líder. E aí o Eliseu desce, pega um bordão como um cinto, deu na mão de Geazi e disse assim para ele: vai lá orar pelo filho dela, vai lá, ela está me contando uma situação. Ela disse o seguinte: ele pode até ir orar, mas você vai junto. Você vai junto. Eu fico imaginando a cabeça dele chegando lá e o menino morto. E ele toca no menino. Lembra que o bordão do Eliseu na mão do Geazi, o Geazi tocou o bordão e o menino continuou morto? Porque a unção não está no bordão. A unção está em você, e quem carrega a unção é você. Existem alguns detalhes, mas a unção está em você. Tem coisas que foi confiado a você. A palavra não tinha vindo para um grupo de pessoas, a palavra tinha vindo para a liderança de Josué. Como eu fui com teu pai, eu sou contigo. Depois da cidade de Ai, depois dessa derrota, ele vai arrumar a casa, ele vai se arrepender, ele vai consertar, ele vai voltar às velhas práticas, que na verdade não são velhas. São práticas que continuam funcionando. É por isso que santidade não saiu da moda. É por isso que a igreja pode pintar de qualquer cor a parede. O que vai continuar dando certo não é porque ela tem LED. Ela vai continuar dando certo porque ela ora. Ela vai continuar dando certo porque ela crê em Jesus Cristo. Tem coisas, irmãos, que são práticas, que são óbvias, que é o feijão com arroz e um ovinho frito, mas dá sustância, mata a fome, traz alegria e nos coloca num tempo diferenciado. Depois dessa batalha, ele nunca mais vai perder uma batalha. Ele vai dar a volta por cima, vai vencer a cidade de Ai na segunda batalha contra Ai, e depois desse dia, ele vai ter uma vitória atrás da outra, a ponto da teologia reconhecer Josué como o maior conquistador de territórios da história da humanidade. Nunca existiu um general de guerra no nível de Josué, a ponto do seu nome ser um tipo de Cristo. Mas ele teve esse momento. Olha para quem está aí do teu lado agora e diga para ele: todos os ais da tua vida, diga para ele, tem que acabar definitivamente. Diga assim, o que tinha que dar errado até agora já deu. Diga para ele como profeta, os pecados que você tinha que cometer, as decisões erradas, tudo o que tínhamos que fazer aconteceu agora. A partir de agora, não vai ser mais um ai, vai ser conquista atrás de conquista. Toda a tua família vai vir para a igreja em nome de Jesus. Não vai ficar uma unha no Egito, aquele lugar que você às vezes é cauda, Deus vai te colocar por cabeça. Este é o ano de você casar, este é o ano de você empreender, este é o ano de você viver o que você nunca viveu. Eu preguei uma mensagem para uma irmã lá na igreja, ela com 49 para 50, ela falou: pastor, eu nunca casei, eu sofri uma crise na minha juventude, porque um camarada me devolveu as alianças no envelope, e eu fiquei frustrada, e eu não consigo mais acreditar em ninguém. Eu falei assim: bate um papo com a Elisete, minha esposa, e aí pergunta para ela se ainda tem homem que aguenta o tranco, que paga a conta, que resolve a parada, que cuida de uma mulher, e que serve a Deus com dignidade. Aí ela foi lá: pastor, o pastor mandou. Não, o Ricardo não é perfeito, ele tem falha, nós estamos casados há 28, mas ele é um camarada que aguenta o seu papel de sacerdote. Então, aí eu disse assim para ela: fica tranquila, traga o currículo para mim, uma foto bonita, faz aí uma maquiagem boa, se vê que está meio uma titica de galinha aqui, dá uma esticada. Aí ela chegou lá no culto agora você olha para ela, parece que ela ganhou na Mega Sena. Ela está sorrindo todo o culto, esticou para cá, esticou para lá, está linda, todo o culto ela já chega sorrindo de tanto que ela esticou.
Agora apareceu varão lá na vida dela. Ela falou: pastor, e o senhor não sabe da maior. Eu falei: o quê? O senhor vai ser abençoado no pacotão do meu casamento. Porque o senhor profetizou e a rendinha dele é 40 por mês. Ele vai cuidar de mim como uma princesa e vem 4 de dízimo para a igreja todo mês. Eu falei: viu como é que a vida é? Eu profetizo sobre você e agora você vem e profetiza sobre a igreja. E a igreja vai avançar. Nós precisamos acreditar que velho é o Satanás, que não está tarde. Deus sabe como cumprir uma promessa, e o que Deus tem para esta igreja vai acontecer. Avisa o profeta da casa, o pastor Jeová, que tudo que Deus prometeu está de pé, ele não falha, porque Deus é fiel. Vai acontecer o maior avivamento que o Brasil já viveu. É por isso que está doendo, é por isso que os escândalos, inclusive envolvendo liderança, pastores, estão vindo tudo à tona, porque não vai ficar nada debaixo do tapete. Só que daqui a pouquinho o Brasil vai acordar que o segredo não é a Batista, não é a Assembleia, não é a Quadrangular que eu faço parte. Chegou a hora do Brasil descobrir definitivamente que o que vai mudar essa nação é Jesus Cristo de Nazaré. E quando a igreja for este caminhar, lembra em Antioquia? Pela primeira vez os discípulos foram chamados de pequenos cristos, cristinhos. Na nossa tradução está escrito verdadeiros cristãos. Vai mudar tudo, irmãos. O que vai salvar a tua família não é eles ficar sabendo que você veio aqui para a igreja, que você é crente. O que vai mudar a tua família, eles olhar para você e dizer assim: ele é diferente, ele carrega algo, tem uma unção na vida dele. Aí eles vão querer vir aqui. É mais do que um convite, é a sua experiência. Por que o Josué não foi lá em Ai, irmãos? Por que ele não fez em Ai o que ele fez em Jericó? Mas não, ele deixou para depois. Por que nós temos a história tão dolorosa de Davi? Porque como rei, ele tinha direito de dormir com qualquer mulher. Às vezes a gente acha que o pecado dele foi o adultério. Não. Dentro da nossa concepção hoje sim. Mas ele como rei, ele podia dormir com qualquer mulher. Qualquer mulher, casada, solteira, era a regra, o rei podia. Mas aonde que ele pisou na bola? O grande pecado dele foi a morte de Urias. É aí que complicou tudo. Porque ele articulou para enviar o Urias para a guerra, já com o entendimento que ele morreria e ele ficaria, para evitar alguns transtornos. Só que o maior problema de Davi não foi, desculpa a minha sinceridade, nem a morte do Urias. Porque a morte do Urias, dormir com Betseba, é uma consequência de um rei, de um líder que tinha que estar na guerra, tinha que estar na posição de líder. Tem hora que dá para pegar férias, mas tem momento que não dá para brincar em serviço. Tem que assumir o papel. Pare de procrastinar, pare de jogar culpa nos outros, pare de terceirizar o que foi te confiado e acredita que tem algo para a tua vida de forma específica. Eu saindo do culto, há um tempo atrás, eu ia para Curitiba. Então eu ia para a rodoviária e eu ia de ônibus. Viajar a noite toda, eu tinha uma reunião de liderança no outro dia, na segunda-feira. Vem uma senhora e diz assim para mim: ô Ricardo, eu vim aqui pela primeira vez. Eu gostei do culto, gostei da igreja. Você não pode com a tua esposa me visitar amanhã em casa? Eu já tentei suicídio, eu estou sofrendo muito. Eu falei para ela: eu não posso porque eu vou viajar. Mas a senhora vai deixar o seu telefone comigo e eu vou pedir para um pastor que trabalha comigo ir visitar a tua casa. Então no meio do caminho eu mandei uma mensagem para o co-pastor da igreja, o segundo, o vice-presidente da igreja, que trabalhava integral comigo. Eu disse assim para ele: vá lá e visita essa mulher, ela esteve no culto, leve a tua esposa. Bom, para mim encurtar, 6 meses depois,
ela me procura: pastor, eu vim aqui para dar um testemunho. Eu falei: qual é o testemunho? Ela falou: lembra? E aí ela contou a história, eu me lembrei, a minha vida mudou. Eu não tenho mais depressão. Eu tenho uma fazenda, pastor, lá no MS, no Mato Grosso do Sul, e eu fui lá, o mato estava alto, eu perdi meu marido de uma forma trágica, então eu não ia mais lá na fazenda. Um filho meu mora fora do país, o outro é médico, não quer saber de fazenda, de gado, de terra, e aí eu vendi boi, vendi gado, mandei embora funcionário, o mato estava alto, e aí eu peguei o carro e fui. Cheguei lá, tomei um café com o fazendeiro vizinho, eu arrendei a minha fazenda. Então eu vou ter uma parte dos resultados, e ele já me deu um sinal no arrendamento. Eu peguei 600 mil de sinal. Então eu vim aqui hoje porque eu quero entregar um dízimo na igreja, mas eu quero dar um presente para aquele pastor que cuidou de mim, e eu vim aqui por respeito ao Senhor pedir a bênção para mim poder dar a bênção para o pastor. Eu falei: fica à vontade, irmã. Quando foi no outro dia, o pastor Ricardo Lima me procura, que era tempo integral da nossa equipe. Pastor do céu, muito obrigado, eu nunca fiz uma viagem para o exterior. Eu falei: o que aconteceu? Aquela mulher lá que o senhor mandou orar. Fui lá com a Soninha, minha esposa, e manifestou demônio nela, e nós expulsamos, e eu dei um vidrinho de azeite para ela, e falei para ela: joga isso lá na fazenda, um milagre, já fazendo, o milagre vai acontecer. E ela veio aí, disse que o senhor autorizou. Ela me deu uma viagem para mim, para minha esposa, 30 dias na Europa, e aí eu vou conhecer Luxemburgo, eu vou conhecer Bruxelas, eu vou conhecer Paris, eu vou em Veneza, eu vou em Londres, eu vou lá em Barcelona, eu vou em Madrid, eu vou em Barcelona. Ele foi contando. Eu falei: que bacana, cara. Ó, já vou fazer o passaporte. Ela pagou tudo, tudo pago, tudo ao inclusive, até para lavar roupa e passar no hotel que eu vou me hospedar. Tem um ônibus lá grandão assim, tudo de vidro, que a gente vai rodar uns lugares. Tem parte que eu vou de trem, mas é uma loucura, pastor. E eu ouvindo tudo aquilo. Aí ele falou assim: então muito obrigado, e eu estou indo. Partiu, vem o outro que eu tinha delegado. E ele falou assim: pastor, o que está acontecendo com o Lima, que ele está lá na Europa? Eu falei: você quer ouvir a verdade? O co-pastor da igreja, ele falou: quero. Desculpa o termo que eu vou usar para vocês, mas é o que eu falei para ele. Só eu e ele na sala. Eu falei: eu me ferrei primeiro, você se ferrou depois. Na verdade eu não tinha era que ter ido para reunião coisa nenhuma. Eu devia era ter ido cuidar dessa mulher, porque agora eu estava lá na Europa. Só que daí eu fui para lá e falei para você: vai lá. E aí você de vez ir, por que você não foi? Ah, eu estou contigo há 15 anos, 18 anos, foi uma coisa assim que ele me falou. Então eu falei: vou botar esse obreiro calça curta para trabalhar. Sabe o que é obreiro calça curta? É o iniciante, vou botar ele para trabalhar. Eu falei: aí ó, eu falei: ô varão, tem coisa que a gente delega, tem coisa que a gente terceiriza, tem coisa que é para a gente. Aí no outro dia a gente abre a rede social, ele estava lá em Barcelona. E nós estávamos em Apucarana, que é uma cidade do lado, visitando uma congregação. E no outro dia, ele estava em Madrid. E nós dois, em Ibiporã, que é uma cidade do lado. E no outro dia, ele está lá em Veneza, num barquinho andando. E nós dois, nas margens do rio Tibagi, numa cidade chamada Jataizinho, que nós temos uma congregação. Aí eu falei para ele: é isso que Deus estava falando para Josué. Cria vergonha na tua cara, meu chapa, e volta para a missão. Tem coisa que foi dado a você. O Brasil não é de um poder humano ou de um sistema ideológico. O Brasil é uma terra que mana leite e mel. Há uma promessa para esta nação. Vamos mudar a história deste Brasil. Não abra mão desta nação e não saia para nenhum país para ficar rico, porque é aqui que Deus vai te abençoar. É o que Moisés, o pai espiritual de Josué, pregou: não será vós quem correrá atrás da minha bênção, mas a minha bênção correrá atrás de vós e vos alcançará. Toca aí na mão do teu irmão e diga para ele: assuma aquilo que Deus te confiou. A mulher é tua, cuide. A empresa é tua, cuide. O filho é teu, cuide. Deixa eu acelerar aqui para terminar. Terceiro
Terceira lição aqui que eu descobri. Na cidade de Jericó, eles não subestimaram o inimigo. Eles levaram a sério que o inimigo tinha um poder de guerra. E na cidade de Ai, olha o que os espias fizeram e o Josué foi na conversa. Não, é um grupinho fraco. Manda lá uns 2, 3 mil e a gente passa por cima. Passa por cima? O grupo, o Israel de Deus, que era para encarar o inimigo olho no olho, agora eles fogem tendo que dar as costas para o inimigo. E viram o derramamento de sangue de cerca, diz o texto, ali não tem uma precisão, fala cerca de 36 homens de Josué foram abatidos. O diabo, a gente vence ele no poder do nome de Jesus Cristo. A aparência do mal a gente foge. A gente não pode ficar chutando macumba de qualquer jeito, não. A gente não pode subestimar o inimigo, não. O inimigo é derrotado, por quê? Porque existe um Jesus Cristo, que na verdade é o próprio Deus. O verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus. Lembra do livro de Judas? Judas antes de Apocalipse? Esse Judas é irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse Judas se deparou frente a frente com Satanás. E o que Judas, e o que Miguel, o anjo das forças armadas do Senhor, disse para Satanás? O Senhor te repreenda. O que a Bíblia diz? Não alegrai-vos porque os demônios se submetem a vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Não vamos brincar com 2025. O dinheiro não leva desaforo, administre. Não brinque com o pecado, não brinque com a vida, não brinque com Satanás. Ele é sujo e ele sabe como trabalhar. Quarto, na cidade de Jericó houve culto. Na cidade de Ai, um bate-papo, um churrasquinho, trocar ideia, foram para uma resenha. Na cidade de Jericó, era culto. Aquelas voltas, 7 voltas, que na verdade é mais. Outro dia a gente conversa. 7 voltas em volta das muralhas. Eles estavam fazendo o quê? Estavam cantando Paralamas do Sucesso? Estava cantando Roberto Carlos? Esse dia o irmão falou assim, não pastor, tem música do diabo, que é apologia a Satanás, tem música que é para adorar a Deus, e tem música que não é do diabo nem de Deus, é uma música para nós. Eu falei, você tem razão, concordo com você, e tem música que realmente não é de culto e não é pecado. Aí ele falou, então não tem problema. Eu falei, não tem problema, e não tem pecado. Agora Daniel, mesmo sabendo que tomar uma taça de vinho, comer um pedaço de carne não era pecado pela tradição e pelas regras da época, ele decidiu não comer e não beber. Tem coisas que você só vai viver, mesmo que não seja pecado, você diz assim, não é pecado, mas como está escrito em Hebreus 12, embaraça a minha vida, e eu tenho uma carreira proposta, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, tem um plano de Deus na minha vida, então tem coisas que se você não levar a sério, você fica para trás. Essa noite aqui, eu comecei aqui devagarinho, ontem eu preguei lá em Goiânia, não tinha onde colocar gente, semana passada preguei lá no interior de São Paulo, tinha 5.000 pessoas no culto, e aí talvez você achou assim, não, ele vai trazer uma mensaginha, não, as melhores mensagens de Jesus Cristo foram pregadas para apenas uma pessoa, e toda Samaria foi salva. Eu estou pregando aqui como um profeta, estou dando a minha vida por esta mensagem, porque a tua vida nunca mais será a mesma, porque uma pessoa aqui presente, um casal, uma família que vira uma chave, uma alma que se entrega para Jesus, não subestime, não brinque com o culto é para a glória dele, essas voltas foi para a glória dele, quer comais, quer bebais, tudo que fizerdes, fazei para a glória dele, o culto continua sendo para ele, é por isso que iluminação ajuda, estrutura de liturgia, pós-modernidade ajuda, é por isso que a gente tem um aviso, aí como as irmãs aí, do News, é poderoso, é lindo, mas o culto continua sendo oração, pregação, culto com adoração, com louvor. É assim que a igreja vai triunfar, é assim que a igreja vai para o arrebatamento, é assim que a igreja está sendo preparada para a volta de Jesus.
Saia daqui hoje e continue oferecendo culto. Trabalhe amanhã oferecendo culto. Acorde oferecendo culto. Coma oferecendo culto. Viva a vida como seu próprio culto para a glória dele. O culto, não, vamos bater um papo, trocar ideia. Vocês já perceberam? 24 horas. Uma bobeira que a gente dá, pastores, você não separa nenhum momento com Jesus. Cheguei lá no hotel hoje, agora há pouco, está lá. Tem uma televisão numa salinha e tem uma televisão no quarto. E tem o controle. A opção é minha. Não tem, já vi lá relação de canal, não tem pouca vergonha, não tem pornografia, não tem nada dessas coisas. Ah não, dá bobeira para você ver. Eu fico lá dentro daquele quarto o dia inteiro, ouvindo notícia do caos. O dia inteiro, ouvindo notícia do caos. Você vai para o celular, vai para o Instagram, o TikTok já está endemoniado, aí você entra lá, aí a coisa é feia, é só porcaria. De vez em quando vem uma mensagem. De vez em quando vem uma mensagem de Deus. Mas é só porcaria. Eu não estou dizendo que essas coisas é pecado, mas uma bobeira que você dá, a tua 24 horas foi embora, não teve culto, não teve oração, não teve agradecimento, não teve meditação na palavra. Eu estou caminhando para terminar. Eu peguei agora em janeiro e eu disse assim, mais uma vez eu preciso ler a Bíblia inteira. E aí eu falei para a Elisete, mas eu quero ter uma experiência como eu nunca tive lendo a Bíblia. Mas não é como pastor, não é como pregador. Não quero ler a Bíblia para montar mensagem, para pregar no domingo ou nas viagens. Eu quero ler a Bíblia para mim conhecer a palavra, para mim estar mais pertinho de Deus. O janeiro não terminou e eu não consigo sair do capítulo 2. Eu fico pensando nessa neblina que estava subindo. Como a palavra de Deus é rica. Eu sei que nem só de culto viverá o homem. Você precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa namorar, precisa descansar, precisa dar um mergulho lá em Caldas Novas, tudo bem. Mas você precisa ter um tempo para você cultuar. Por que eles não continuaram cultuando? Brincaram com as coisas. E aonde não tem culto, a casa cai. E tem até uma música, e se cair, deixa que caia. Pelo amor de Jesus Cristo, ofereça culto. Quarto, em Jericó, eles levaram a santidade muito a sério. E na cidade de Ai, tinha pecado na bagagem. Quando eles venceram Jericó, dos despojos, veio um monte de coisa, mas era ouro, né? Aí não tem nada a ver se tem idolatria. Não tem nada a ver se tem paganismo. Não tem nada a ver se desagrada a Deus. O importante é resolver a vida. Interessante que o Acã fazia parte da própria estrutura de parentela de Josué. Hoje, a gente arranca o pecado e fica com a pessoa. Mas naquele dia, Josué sentiu na pele, e Deus foi claro, a tua vida para por aqui, a tua trajetória para por aqui, não vai ter mais nenhuma conquista, e eu não serei mais contigo, se não tirar o anátema. Ainda dá tempo, estamos terminando 2025, faça um levantamento, seja você o teu próprio fiscal, olhe a tua vida, cada canto, cada área, porque Deus não mudou. Com Gideão, ele disse, derruba o altar de Baal. Com cada um ele teve que confrontar e teve que dar um aviso. Então, por favor, quer prosperar? Prosperidade não é troca, prosperidade é graça de um Deus que não quer apenas te dar o melhor carro, Ele quer você para a glória dEle. Então, santificai-vos, o pastor leu, eu li, para que amanhã ele possa fazer maravilhas no meio de vós. Se santifique, se prepare emocionalmente, se prepare espiritualmente, se encha de Deus, vá para o retiro, venha para o próximo culto, convide pessoas, seja aluno de escola bíblica, se envolva com discipulado, mergulhe na palavra. É como João na ilha de Pátimos ouviu de Deus, terminando Apocalipse: quem é sujo, suja-se, mas quem é limpo, limpa-se. Eu posso terminar, gente? Eu vou terminar aqui. Na cidade de Jericó houve estratégia. Na cidade de Ai, eles empurraram com a barriga. Na cidade de Jericó,
eles deram 7 voltas. Agora imagina, aqui é Jericó, e aí imagina, eles dando as voltas, o céu bradando, a cidade no meio, os inimigos no meio, e de repente, quando as muralhas caem, eles rodearam Jericó. Então, quando as muralhas caem e eles entram, entra gente por aqui, por lá, em todos os lugares eles entram, e o inimigo fica no meio e perde a batalha. E na cidade de Ai, não tem estratégia, vai de qualquer jeito, entraram para o meio igual uns bobos. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa a tua faculdade, o teu nível superior, aquilo que você entende como fé, roubar o que você é capaz de fazer neste ano. Este ano você vai precisar ter uma estratégia, você vai precisar de ter uma direção. Coloca um versículo bíblico aqui na tela para que eu possa concluir. Eu estou me lembrando dele agora, é 1 Crônicas 12:32, por gentileza. 1 Crônicas 12:32, tem como colocar? Coloque aí, por favor. Tem, meu filho, como colocar? Se não tiver, só dá um sinal que está tudo na paz. Tem? Então solta aí. Talvez você não observou isso. Observa isso e faça isso em 2025. Jacó tinha quantos filhos? Quantos filhos Jacó tinha, gente? 12, não, ele tinha 13. Ele tinha 12 homens e tinha uma mulher. Tinha uma moça, uma menina. 2 filhos eram de Raquel, o Benjamim e o José. Esse camarada, o Issacar, é filho de Lia. Olhando, parece que o José e o Benjamim são os queridinhos, sim ou não? Os outros, seja o que Deus quiser. Não, apenas Deus tinha um propósito com Benjamim, que era gerar paz na vida de José e fazer ele perdoar todos os irmãos. Lembra que ele ficou nervoso quando ele viu que eram os irmãos? Mas o texto diz assim, quando ele viu a Benjamim, aí o coração dele se quebrantou. Então Deus tinha um plano, você vai ser governador do Egito. Agora a bênção era para todos os filhos. Deus tem um plano específico com esses homens aqui e outros que estão aqui que pregam a palavra. Agora a bênção não é para esse grupo. É por isso que você deve fugir de algumas igrejas por aí, que só o pastor anda em carro bom, só o pastor prospera e o rebanho nunca vai para frente. Não é a história desta igreja. Esta igreja é uma igreja que os homens de Deus vivem bem, mas o rebanho vive bem. É só fazer a vontade de Deus, sim ou não? Então a bênção é para todos. Esse Issacar poderia dizer, ou o que significa a palavra Issacar? Contrato. Por que contrato? Porque ele tinha um outro irmão que era filho de Lia também, que era o Rubem. Ele estava trabalhando, crescidinho, voltando para casa, ele pegou umas plantas, que a Bíblia chama de mandrágora, e ele foi lá na porta da tenda de Lia, sua mãe, e disse, mãe, eu estou te dando essas flores, é a expressão do meu amor. A Raquel sai correndo de lá, de vez de lutar por aquilo que é dela, ela foi lutar pelo que era do outro. É por isso que os últimos momentos de Jacó, ele vai dizer assim, leia lá, ele diz assim, me enterre quando eu morrer do lado de Lia, não do lado de Raquel. Ele pediu para ser enterrado do lado de Lia. Lutou por uma mulher 14 anos e que um amor não correspondido. Olha que interessante. Olha o que Raquel vai dizer. Me dá essa mandrágora, Lia, que o teu filho te trouxe, que quando Jacó chegar do serviço, eu deixo ele dormir com você de novo. E aí os dois dormiu, porque o Jacó tinha uma pegada acima da média. Dormiu e gerou esse menino aí. Um contrato de Lia com Raquel por causa de uma planta. Nasceu esse menino. Ele poderia dizer, eu não fui desejado, não fui planejado, pelo contrário, ele se reergueu, ele entendeu quem ele era, ele gerou filhos, e diz a Bíblia que eles tinham 200 chefes, e olha a unção que eles carregavam, eram homens destros no conhecimento dos tempos, para saberem
o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Que Deus dê sabedoria para o pastor Jeová, que Deus dê sabedoria para vocês, e que assim como Deus deu estratégia para Josué, e ele deu a volta por cima, venceu Ai, e foi vencendo cidade por cidade, que venha essa unção, esse poder, como ainda não experimentamos, e que possamos entender que ano é esse, e como será os próximos anos, e que você possa ser líder de grandes negócios, você possa prosperar, e viver como você nunca viveu, para a glória de Jesus Cristo. Se coloca em pé.